Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio Kingston Channel, aqui ao lado do Rafael, meu amigo Rafael que tá de Tamo volta. juntos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, mas bem atual também. Mas a gente tem que falar de tudo, né? Ainda não, Rafael? Com Falar de certeza. tudo. Para esclarecer, né, Para Hugo? esclarecer, dar a nossa opinião, nosso ponto de vista. Ainda podemos dar opinião, né, Por Hugo? enquanto a gente pode, né? Por enquanto. Então a gente vai falar aí sobre, ou entre outros assuntos, a gente vai falar sobre a liberação das drogas, que aconteceu aí mais recente no nosso superior, né, nosso Supremo Tribunal Federal, que colocou aí esta pauta, foi tá bem na mídia. Hoje é dia 26. Dia 26 de junho de 2024, e hoje é só o que sai aí nessa parte da tarde, na tarde deste dia, falando sobre essa liberação. Vamos falar sobre isso, né, Rafael? Isso. Então, Então, antes disso, chama a vinheta. Roda. pois é, o que tema, hein? Que tema. A gente falar hoje sobre um assunto. Eu gosto de falar de coisas construtivas, de coisas que edifiquem, de coisas que trazem pra gente pautas que nos levantem. Mas hoje a gente vai falar sobre algo que o oposto disso nos levanta, nos mantém de pé, Sim, né? sim. Então, ó, a liberação das drogas é um assunto que a gente pode observar aqui no Brasil como uma referência de estudo na prática, a Cracolândia. Sim. Né? A Cracolândia, acho que foi um dos experimentos naturais, que não houve uma experimentação científica, mas que qualquer pessoa que queira conhecer Sim. o resultado do uso sem controle das drogas vai poder entender o que acontece com as pessoas, e principalmente os jovens. Deveriam ver vídeos do que acontece na Sim. Cracolândia para poder entender. Né? Então, qual que é a sua visão? Um país como o Brasil, de uma dimensão gigantesca que não consegue sequer controlar suas fronteiras, né? Tentar pautar de uma forma indiscriminada a liberação das drogas através de artimanhas de uma corte que deveria proteger a nação. O que você pensa sobre isso? Então, Rafa, é bem complicado, né? A gente começa falando já que é meio difícil de entender o nosso judiciário, o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, que deveria julgar e não legislar. Parece que está legislando, coisa que quem deveria estar fazendo deveria ser o nosso legislativo. E hoje, como eu disse aí, saiu aí na imprensa tudo aí, todo mundo falando sobre isso, que houve aí uma liberação para o consumo, né, até 40 gramas de maconha. Foi liberado aí para que as pessoas não sejam presas, quem estiver portando para consumo próprio até 40 gramas de maconha. Então, assim, isso deveria ser passado, uma legislação. Tem, inclusive, a lei antidroga no nosso país, que trabalha, que fala sobre isso. E a gente está vendo aí as situações, as coisas acontecendo, e o judiciário, né, formulando aí, vamos dizer assim, as leis, onde deveria fazer o que foi o legislador, que o judiciário Seja a essência dele, né? a essência dele, que é interpretar, guardar ali a nossa Constituição. E assim, cara, olhando, eu que venho de família humilde, nasci ali num ambiente, no subúrbio do bairro, muitos dos meus amigos hoje, poucos eu encontro quando eu vou visitar lá a casa da minha mãe, lá em Fortaleza. São raros os que eu encontro ainda, porque muitos deles se perderam nas drogas ou não estão mais aqui neste mundo, né? Já passaram aí dessa para melhor, infelizmente, porque se envolveram com drogas. E a gente vê assim, primeiro de tudo, eu fico me perguntando, onde que vão aquelas pessoas que consomem ali a maconha, no caso aqui? Não sei nem se pode estar falando depois, vai ter que colocar quando consome a droga. Vamos falar ervinha. A ervinha, pronto, para não dar trabalho para nossa edição, Isso. na hora do YouTube. Orégano. A galera do orégano. O pessoal que gosta aí da ervinha verde, né, eu fico me perguntando, onde essas pessoas irão comprar? Porque até onde, pelo menos até agora, não tem assim um local para vender. Você vai comprar na farmácia, você vai comprar essa erva no supermercado, você vai comprar no salão de cabeleireiro, não sei. Vão comprar em algum lugar. E essa droga no Brasil, ela não é legal. Pois é. Ah, O tipo não é Não, permitido. então vou comprar onde? De quem? Do traficante. Então, peraí, então quer dizer que está liberado, então o traficante pode traficar? Vamos fazer. Eu não tinha raciocinado isso não. Então você olha de uma maneira, Interessante. né? Alguém vai ter que comprar isso de alguém.
E quem que vai fazer? Quem que vai fornecer esta droga? Aí eu fico comentando, quer dizer, então, que vamos supor que a Polícia Rodoviária Federal esteja lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. E aí faz uma apreensão de lá, sei lá, uns 5 quilos da ervinha A verde. ervinha. Então vamos fazer o seguinte, se todo mundo fizer, a população faz uma fila aqui, cada um pega 40 gramas e pode Vamos entrar, distribuir. tá tudo Isso certo. tá liberado. Tá Não legal. vai responder por nada. Nada Faz uma coisa. fila indiana, separa 40 gramas para cada um. Bota uma balança pro lado de lá da fronteira, Tá. pessoal. Do lado de lá. Já entra só com 40 gramas, que aqui tá liberado. Tem uma coisa assim, a gente fica, né, curioso, saber o que que tá acontecendo. E fora tudo isso, Rafa, que a gente já falou, tem a questão do vício, né? Porque tá lá o jovem, o garoto que tá lá na sala de aula, curioso, Sim. tem sempre um amigo, alguém que quer trazer, você não vai provar, poxa, vai ficar aquele bullying porque o garoto não quer provar, não quer sentir o que é isso, experimentar a ervinha verde, e aí começa, né, naquele ambiente do jovem de não querer ficar por baixo, eu vou experimentar também. E vai passando um para o outro, e daqui a pouco a gente tem uma grande massa de pessoas viciadas nesta porta de entrada para as drogas piores. Né? Muito bem colocado. Que isso, Muito bem colocado. a ervinha verde é a porta de entrada Pessoal, para as piores drogas. E não é só no Brasil, se a gente analisar todos os países, inclusive alguns podcasts que eu andei analisando, se você observar, todos os usuários da ervinha verde começaram só com a ervinha verde. Só para ver. E alguns... Só por curiosidade. Só para se sentir a paz. Meus amigos todos usam, eu vou experimentar também. Pra ficar de vai boa. naquela, e pega a ervinha verde, começa. Daqui a pouco a ervinha verde já não faz o efeito que fazia. Aí, rapaz, tem alguma coisa melhor aí, uma novidade? O cérebro quer algo mais potente. Vamos pro talco. Vamos usar um talco que é cheiroso. Assim, Não vai passar pra talco em mim, eu posso cheirar também esse talco aqui, não tem problema. Vai pro talcozinho branco. Isso. Aí daqui a pouco vem um tal de jogador de futebol, que o cara joga bem pra caramba, um tal de craque. Que joga muito futebol, famoso. E aí, meu amigo, aí se descontrola a coisa. E aí a gente vê como as pessoas estão hoje na Cracolândia. Em outros países por aí, Rafa, aí as pessoas assim, mas isso está sendo radical. E eu acho interessante que o brasileiro gosta muito de copiar o que é de fora. Né? Você vê tudo que está nos Estados Unidos legal, traz para cá, muda o nome. As coisas ruins, né? Para as coisas, né? Para as coisas ruins. Coisas boas e interessantes que não copiam. Não copia. O que é de que não presta da gringa, eles trazem para cá. E agora a gente está vendo isso. Por que não aprenderam, por exemplo, com a Holanda? Pois é. A Holanda fez um experimento como esse, liberou, e a gente viu a Holanda chegando numa situação bem degradante daquela sociedade. Você pesquisa, você vê aí os índices. Você que está assistindo aí, jovem, joga legal, pega aqui o que o Hugo está falando, vai lá e coloca aí liberação das drogas na Holanda e consequências. Dá uma olhada nisso, coloca, faz uma pesquisa simples, veja o que te aparece, né? Quais foram as consequências disso lá na Holanda? Aumentou violência, aumentou prostituição, aumentou a agressão, desinteresse em estudo, em educação. E você que é feminista, foi o momento em que mais as mulheres apanharam lá, mais sofreram consequências. Entendeu? Então, se você defende uma classe, entende? Você que gosta das crianças, que protetor das crianças, também houveram sofrimento, porque os pais que se envolveram abandonaram a família. Então, tiveram consequências para os idosos. Os animais também pagam preço, porque os donos passam a ficar dispersos, não tem mais a responsabilidade. Uma pessoa, Rafa, quando ela está viciada, o cérebro está pedindo aquilo e ela não encontra mais, não tem mais dinheiro para arcar com o seu vício, e ela vai ficar numa situação desesperada ali para querer encontrar uma maneira de ter aquela droga novamente. O cérebro vai ficar pedindo. E aí ela vai se prostituir, vai furtar, vai roubar, vai vender tudo que tem dentro de casa, vai entrar em... Ou seja, a própria família passa isso. A própria família, os pais... Começa aí a degradação do ser humano, né? Da família como um todo. Então, gente, que independente de qual Deus... Aí tem as pessoas que dizem assim, não, mas não é bem assim. Não, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas depois, quando você perceber que algo estará acontecendo como aconteceu lá fora, tenha culhão também para dizer eu estava errado. Eu disse que não era assim, aqueles caras falaram e realmente aconteceu. Não é porque nós somos videntes, é porque a gente aprende com os erros nossos e mais com os erros dos outros. Então, por que não já aprender com todos aqueles? Inclusive, os Estados Unidos fizeram também. Alguns estados americanos liberaram e agora estão pagando o preço, estão sofrendo aí, vendo o que está acontecendo. Aí você vê
Bota no YouTube aí, são pessoas que ficam lá nos Estados Unidos, em alguns estados ali, andando como se fossem zumbis, que estão ali atolados, imersos já na droga, né? E começaram com a ervinha, muitos deles começaram. Infelizmente. Então fica isso aí para as pessoas, né, para a gente refletir e ver o que está acontecendo no nosso país. Porque realmente, amigo, é uma situação que o futuro não é nada promissor. E o interessante, pessoal, disso, que a gente está analisando de uma forma bem superficial, né? A gente está Sim, falando sim. de várias consequências. Uhum. No entanto, tem alguns pontos que o Hugo até citou aqui de início. O nosso país, ele não tem nenhuma condição de legalizar o plantio ou a comercialização desse tipo de produto. Até para uso medicinal é muito complicado. Sim, sim. Por quê? Nós não conseguimos nem controlar nossas fronteiras. Nós não temos o controle das fronteiras. Então, existe produtos de farmácia que são contrabandeados, existe produtos de academia que são contrabandeados. Imagine se houvesse liberação de um produto desse nível de ação química no ser humano. Então, hoje, eu vejo uma irresponsabilidade de quem milita, vou usar o termo correto, milita nesse caminho, nessa direção de libertinagem, liberação de uma forma discriminada e irracional. E, sobretudo, ninguém que defende não quer conversar sobre consequências. Sim. Eles falam sobre Sim. o recreativo, sobre a Eu diversão. tô naquele momento, não vou ver, o importante sou eu. Eu estou vivendo bem, estou fazendo o que eu gosto, que é tomar minha xoxeira, fumar minha ervinha verde aqui, tô de boa. É recreativo, a brincadeira que eles falam, é recreativo. Aí, Rafa, eu tô vendo já a pessoa lá do outro lado que diz assim, bom, mas deveriam então proibir também o cigarro, a cachaça. Por que quer liberar? Concordo com você. Você não está errado em pensar isso. Realmente existem essas drogas, são drogas lícitas. Nós estamos falando aqui de drogas ilícitas, pelo menos até hoje à tarde era ilícita, né? Agora já está lícita, ia depender da quantidade, se é para uso individual. Mas essas drogas aí, cachaça, o álcool em si, o cigarro, são drogas lícitas, mas também faz tão mal quanto. Meu querido, para você ver como uma pessoa fica tão viciada, Rafael, e a gente tira a referência aqui para fazer essa da plantinha verde. O cigarro, né? O cigarro faz um mal tão grande ao ser humano, que a própria carteira de cigarro, ela traz ali atrás imagens mostrando para o ser humano, ei, você, meu querido, você vai fumar o seu cigarrinho, você sabia que aqui atrás, olha, tem grande chance de acontecer isso com você, né? É problema no pulmão, é câncer, é ficar, como a gente fala, né? Amputar Amputar órgãos, várias situações. tantas outras Isso. coisas. E a pessoa, ela olhando, sabendo que ela corre o grande risco de estar indo para aquele caminho, mesmo assim, eu pergunto, quando a pessoa olha para aquilo ali, ela deixa de fumar? Não, ela pega um cigarro na grande maioria e fuma. Mas houve uma pesquisa interessante. Diminuiu. Houve um impacto. Mas não acaba. Não resolve. Não resolve. Não resolve. Imagina a negocinho verde que não tem imagem nenhuma falando nada. E que quem fornece não tem responsabilidade nenhuma. Responsabilidade Pior nenhuma. nessa situação é o fornecedor, né? Porque pelo menos esse paga imposto, esse outro paga imposto, passa por uma regulação para ver o que está sendo colocado ali dentro e que já não é nada bom, passa por um processo de distribuição que tem uma regulação, até para expor propaganda, tem regulação para expor propaganda. Agora esse outro não. Esse outro quem quer nos entregar é uma corte que não deveria estar legislando, como já foi bem colocado, e que não está preocupada, sobretudo, com quem vai fornecer. Né? Então, para a gente, o maior impacto, eu acho, nessa situação, Hugo, pensando aqui... Você falando aí, Rafa, e eu pensando aqui, será, cara, que do jeito que o nosso país hoje estão tributando tudo, né? Tudo é imposto. Será que isso aí não é mais uma maneira que estão pensando em vamos fazer isso porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas que vão consumir e a gente também vai criar aqui um imposto para o pessoal da Via Verde, né? Porque hoje o Brasil é todo é tributado. Daqui a pouco estão tributando até o oxigênio que você respira. Ei, peraí, você respirou aqui 3 metros cúbicos de oxigênio a mais. Aumenta o que tá no sol, né? Então, eu não vejo uma explicação, sabe, para isso, cara. É só algo que realmente, para quem tem essa visão, acaba sendo muito prejudicial.
né? Se você tem um filho, eu tenho certeza que hoje você tem um filho e você não concorda com isso, você vai ficar bem preocupado em saber que o teu filho está na escola e tem muitos coleguinhas que estão lá, que estão chegando, professores, né, consumindo e orientando, ensinando seus filhos a fazerem isso. Assim como hoje você, que é mãe e pai, talvez, acredito que se você não fique feliz em saber que o seu filho chegou em casa com um cigarro na mão, porque o professor lá fuma e também estava incentivando ele a fumar. Acredito que você não vai ficar feliz, eu digo cigarro. Acredito que você não vai ficar feliz com isso, assim como acredito também que você não vai ficar se chegar o seu filho lá dizendo que aprendeu a fumar ervinha verde. O pior é que se alguém se manifestar de uma forma indevida, por exemplo, chamar o carinha lá, Nossa. seu pamonheiro, né? Para não usar a palavra correta, seu pamonheiro, ele pode ser processado. Já pensou um negócio desse? Quer dizer que se você for tentar inibir o que usa a pamonha e chamar ele de pamonheiro, você pode responder o processo. Então você tem que ser conivente, ter muito cautela na hora de falar com esse povo. Ô, irmãozinho, não use orégano, que a comida vai ficar com sabor estranho, não faça isso. Fuga, o orégano não foi feito para fumar. Isso a prova é tanto, gente, que nós estamos falando aqui de maneira metafórica, trocando algumas palavras, porque até o próprio, né, as próprias ferramentas já te proíbem de mencionar o que de fato é. Eu não posso falar o nome NAC. Não posso. Não pode. Se Não for posso. até o final dá problema. Dá problema. Não posso. Eu não estou inventando o nome. Eu estou simplesmente falando o nome do negócio. Nem falar o nome. Ou seja, pessoal, os termos que nós estamos usando aqui, vocês são inteligentes, nós sabemos que a nossa audiência é feita por pessoas inteligentes. Vocês sabem, mas a gente não pode falar, na real, de forma nua e crua, sem censura, o que nós queremos. Ou seja, por exemplo, você é ruivo. Sim, né? Tem problema. É ruivo. Eu tô mentindo. Não, é verdade. Ruivo. Aí o problema do negócio é isso. Eu não posso falar isso. Não pode, Não pessoal. posso. Porque dá pra ver um negócio desse. É. Então, a verdade hoje, ela é relativa. É relativa. Agora, a mentira, ela é verdade. E muitas coisas, a mentira, ela é colocada de uma Se forma você tá do lado de lá, se você tá do lado daquelas pessoas, você pode falar à vontade. Você pode até falar uma palavra aqui que de repente nem o próprio a rede social vai te prejudicar, né? Tipo, vai querer te banir. Pra você que é pamonheiro, né? não tem Pra você problema que não. tá... Agora você que é contra, né? Aí é Tipo perigoso. assim, quem antes, interessante é assim, né? Quando eles, quando aquelas pessoas lá, o pessoal da pamonha, o pessoal da pamonha, quando eles queriam a voz, a marcha da liberação, E a marcha da pamonha, eu vi isso aí, rapaz. não, e assim, e pra eles tá tudo bem. E filmam e divulgam na televisão, rapaz. Agora, você vai me dizer, grava esse vídeo que eu já falei a data de hoje, 26/6/2024. Você vai ver como isso vai acontecer no futuro, Rafael. Daqui a pouco vai ser liberado, tá? Todo mundo. Aí vai ter a marcha do não pamonha. Aí você vai ver que vai todo mundo, mas isso é um absurdo, estão querendo tirar A liberdade. liberdade das pessoas. É inconstitucional. Na hora que eles queriam a liberação, pode fazer manifestação. Mas na hora que aquelas pessoas que não, porque assim como eles têm direito de querer, tem pessoas que têm direito de não querer. Mas na hora que aqueles que não querem forem às ruas e disseram, não quero isso, tira isso, diminui, sei lá o quê, aí vai todo aquele, não, prende todo mundo, é um absurdo. Então, este é o país em que a gente se encontra hoje. Infelizmente, a verdade é essa. Eu esperava a gente não precisar falar sobre um contexto desse, mas por saber que muitos jovens nos assistem, e esse é um assunto que deveria ser tratado de uma forma responsável e com critérios da saúde pública, apresentando fatos, né, números, através da saúde pública, e o nosso país não faz isso, então a gente vem aqui dar cara a tapa, falar sobre esse contexto e explicar para vocês que é uma preocupação. Eu acredito que todas as pessoas inteligentes que se preocupam com sua família, sobre um contexto desse está sendo amplamente discutido de uma forma, por uns, muito irresponsável e por outros, preocupante, né? De forma responsável, que estão preocupados realmente com essa deliberação de uma corte que deveria nos proteger. Perfeito, Rafael. É isso aí que a gente tem, né? Então, você jovem, cara, não se deixe influenciar. A gente já foi jovem, já esteve aí na sua pele. Não se deixe influenciar para algo que vai te prejudicar. Não vai nessa vibe do coleguinha, do amigo que vai te levar isso, não. Faça o que é certo. O certo é certo, o errado é errado. Tem uma música que eu lembro até hoje, quando eu era da minha infância, que, né, a música ela tem o poder de influenciar muito as pessoas. E hoje eu não entendo. Até hoje eu gravo uma música que era assim. Não lembro a banda, acho que era Cheiro de Menina, Sentinela, alguma coisa desse tipo. Não sei se ele já gravou de outro artista, mas era assim: a droga que me domina
não é a droga que se vende na esquina. A droga, a verdadeira de quem sonha, não é, nem é. Não é pamonha, nem é alguma né? Era algum Sim. sentido desse. A minha verdadeira droga, o meu baseado é o cheiro das meninas, né? Referência à banda Cheiro de Menina. Então eu me criei, sim, ouvindo essa música, né? E eu achava muito interessante, porque na época, muitos daqueles meus amiguinhos já estavam consumindo drogas. E eu gostava muito de música, de forró, à época eu gostava de dançar. E aí essa música eu gravei, que é a droga que me domina, não é a droga que se vende na esquina. E também tomara que você acorde para a vida e não se deixe também levar pelas drogas que vão vender na esquina aí. Sim, e quando alguém te chamar de careta, haja com orgulho. Fique feliz por isso. Se alguém te chamar de careta, E daqui a 10 anos, veja, você e olhe para ele. veja aquele que te apontou como careta. Qual é o você vai resultado pensar na sua vida e na vida dele? Só dei isso, 10 anos. Vai passar rápido. São 2 Copas do Mundo e meia. Se posicione Você vai ver como vai hoje passar rápido. e colha o resultado disso pro resto da sua vida. Garanto que você não vai se arrepender de ter seguido vai o não. caminho certo. Tá aqui, ó, um homem que construiu uma vida militar, que hoje leciona, dá aula, não precisou usar droga. Não, nunca. Graças a Deus. Nunca bebi, nunca fumei cigarro. Graças a Deus. E não me arrependo. Hoje eu sigo uma vida bem tranquila, não preciso, nunca senti falta e vivo de uma forma, inclusive, em alguns momentos da minha vida estive em centros de recuperação, ajudando a tratar quem Legal. se tornou dependente químico. Então eu estou falando com propriedade daquilo que a gente está discutindo. Né? Então sei que sair é horrível, para sair é a coisa mais difícil. Para entrar, meu amigo, é só história de dedo, qualquer um entra. Então o cara que passa pela dificuldade de superar ela é um herói, mas o cara que não entra é um cara inteligente. Isso aí. Evite, não experimente, não passe por essa experiência, que você não vai se arrepender. Hugo, mais uma mensagem para essa galerinha aí que tá do lado. Rafa, eu acho que a gente já falou aqui bem, tocamos bastante no assunto, né? Deixamos eles aí bem claros do que a gente gostaria de falar. Espero que eles tenham sabedoria. Repito, nós estamos no ano de 2024. Espero que você tenha sabedoria, como eu, como o Rafael, a gente teve lá atrás, muitas vezes a gente sendo taxado de careta, né, e outros apelidos que a época hoje é chamado de bullying, mas quando a gente olha para trás e olha, compara a gente com os outros coleguinhas, a gente vê que nós chegamos em lugares, graças a Deus, que hoje a gente se orgulha de estar. E muitos deles ou estão presos ou não estão aqui entre a gente, como eu já falei. Então, trilhe um caminho certo, trilhe um caminho correto. A verdade é só uma, amiga. A verdade só existe uma. Para fazer o errado existem várias maneiras, mas para fazer o certo só existe um caminho. E o bom de fazer a verdade é que a concorrência lá, meu amigo, é bem pequena, porque a maioria quer seguir para o caminho errado. Então, segue no caminho certo, com certeza você não vai se arrepender. Amém. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Pessoal, fiquem com Deus, porque nós somos Quem sabe? King Sun.